A maioria das feridas que carregamos não foi causada pelo que aconteceu conosco. Foi causada pelo que fizemos depois. Uma ofensa dura alguns segundos. Uma provocação pode durar apenas um instante. Mas a ira tem a capacidade de transformar um momento passageiro em um problema que acompanha uma pessoa por anos. E é por isso que os antigos sábios alertavam: mais penosas são as consequências da ira do que as suas causas. A verdadeira tragédia não está no golpe recebido, está na resposta descontrolada que vem depois dele. Quando alguém o desrespeita, parece natural sentir raiva. Quando alguém o trai, parece justo desejar vingança. Quando alguém tenta diminuí-lo, surge o impulso de reagir imediatamente. Mas a natureza raramente oferece os melhores conselhos. O primeiro impulso é apenas uma chama. O problema começa quando decidimos alimentá-la. E muitas vezes fazemos isso acreditando que estamos defendendo nossa honra, quando na verdade estamos entregando nossa paz. A ira tem uma característica perigosa. Ela se apresenta como uma aliada. Faz você acreditar que está recuperando o poder. Faz você sentir que está assumindo o controle da situação. Mas observe atentamente. Quem grita perde o controle da própria voz. Quem explode perde o controle das próprias ações. Quem age dominado pela raiva já não governa a si mesmo. E aquele que não governa a si mesmo dificilmente governa qualquer outra coisa. Uma pedra lançada em um lago produz ondas muito maiores do que o tamanho da própria pedra. Assim funciona a ira. O acontecimento que a provocou pode ser pequeno, mas suas consequências se espalham em todas as direções. Uma discussão destrói amizades. Uma explosão afasta pessoas queridas. Uma decisão impulsiva fecha portas que jamais voltarão a se abrir. Tudo porque alguém permitiu que um instante de emoção comandasse anos de sua vida. Muitos arrependimentos nasceram em minutos. Palavras ditas em fúria atravessam o coração de alguém como lâminas. Mesmo quando o perdão chega, as marcas permanecem. Há frases que nunca podem ser retiradas. Há atitudes que nunca podem ser desfeitas. O curioso é que, quando a raiva desaparece, quase sempre percebemos que a situação original não era tão grave quanto a destruição que provocamos depois. Existe uma armadilha silenciosa na ira. Ela encurta nossa visão. Quando estamos dominados por ela, enxergamos apenas o presente, apenas o insulto, apenas a dor, apenas o desejo de responder. O futuro desaparece. As consequências desaparecem. A prudência desaparece. É como caminhar em uma estrada envolta por névoa espessa, acreditando que ainda podemos correr sem riscos. Os antigos romanos consideravam o autocontrole uma das maiores virtudes, porque compreendiam algo fundamental. A verdadeira força não é derrotar um inimigo, é impedir que o inimigo transforme você em alguém pior. Qualquer pessoa pode reagir, qualquer pessoa pode atacar de volta, mas poucas conseguem permanecer firmes enquanto a tempestade tenta arrancar sua serenidade. Pense nas maiores derrotas que já observou. Muitas delas não aconteceram por falta de inteligência. Não aconteceram por falta de talento, nem por falta de oportunidades. Aconteceram porque alguém perdeu o controle de si mesmo. Um único acesso de ira destruiu anos de construção paciente. Um momento de fúria derrubou aquilo que levou décadas para ser erguido. A ira promete alívio imediato, e é exatamente isso que a torna tão sedutora. Responder parece satisfatório. Gritar parece libertador. Retribuir parece justo. Mas essa satisfação dura pouco. Logo depois surge o vazio, surge a vergonha, surge o arrependimento. Como alguém que troca um tesouro duradouro por uma moeda brilhante, mas sem valor. Há pessoas que carregam conflitos por décadas porque nunca conseguiram abandonar a raiva inicial. Alimentam lembranças antigas como quem mantém uma fogueira acesa noite após noite. E sem perceber, tornam-se prisioneiras daquilo que dizem odiar. O acontecimento já passou. As pessoas seguiram em frente, mas elas continuam vivendo dentro daquele mesmo momento. Uma mente dominada pela ira perde algo precioso: a clareza. E sem clareza, decisões ruins se multiplicam. O julgamento fica comprometido. A percepção se distorce. As intenções dos outros parecem sempre ameaçadoras. O mundo inteiro passa a ser interpretado através da lente da hostilidade. E aquilo que poderia ter sido resolvido com sabedoria transforma-se em uma batalha desnecessária. Existe uma frase poderosa atribuída a Sêneca. Ele dizia que a ira é uma breve loucura. Não porque a pessoa perca completamente a razão,
mas porque abandona temporariamente aquilo que a torna racional. Durante esses momentos, fazemos coisas que jamais faríamos em estado de calma, e depois precisamos conviver com as consequências produzidas por alguém que nem parecia ser nós mesmos. O homem verdadeiramente forte não é aquele que nunca sente ira. Isso seria impossível. A força está em reconhecer sua presença sem se tornar seu servo. Está em perceber a chama surgindo e impedir que ela encontre combustível. Está em criar um espaço entre o sentimento e a ação. Nesse espaço mora a liberdade. Nesse espaço mora a sabedoria. A provocação é um teste silencioso. Ela pergunta quem realmente está no comando. Suas emoções ou seus princípios. Seu impulso ou sua razão. Sua ferida ou sua consciência. Cada vez que você escolhe responder com calma, fortalece algo dentro de si. Cada vez que escolhe não reagir impulsivamente, constrói uma fortaleza invisível que ninguém pode derrubar. Muitos confundem serenidade com fraqueza. Mas não existe fraqueza em alguém que consegue controlar a si mesmo quando tudo ao redor o convida ao caos. A reação impulsiva é fácil. O domínio próprio exige treino. Exige maturidade. Exige coragem. Porque permanecer calmo diante da provocação é uma batalha que acontece inteiramente dentro de você. A vida sempre apresentará motivos para sentir raiva. Sempre haverá injustiças, pessoas difíceis, perdas e decepções. Não podemos controlar isso. Mas podemos controlar aquilo que acontece depois. Podemos decidir se a dor será apenas uma visitante passageira ou se permitiremos que ela assuma o controle da casa inteira. O ferro é moldado pelo fogo, mas também pode ser destruído por ele. A ira funciona da mesma forma. Quando compreendida, pode revelar aquilo que precisa ser corrigido. Mas quando deixada sem controle, consome tudo ao redor. Relações, oportunidades, reputação e paz interior tornam-se combustível para suas chamas. Talvez a maior vitória não seja vencer uma discussão. Talvez seja preservar sua tranquilidade. Talvez não seja provar que estava certo. Talvez seja impedir que um momento ruim se transforme em uma vida marcada pelo arrependimento. Nem toda batalha merece ser lutada. Nem toda provocação merece resposta. E quando você compreender profundamente que as consequências da ira costumam ser mais dolorosas do que suas causas, começará a enxergar a calma de outra maneira. Ela deixará de parecer passividade e passará a parecer poder. Porque aquele que controla a si mesmo possui algo que nenhuma ofensa pode tirar: a liberdade de escolher como responder. Da próxima vez que a raiva surgir, lembre-se disso. O problema raramente é o acontecimento que acendeu a chama. O verdadeiro perigo está naquilo que ela pode consumir se for alimentada. E talvez a decisão mais sábia não seja reagir imediatamente, mas permanecer em silêncio por um momento. Afinal, algumas das maiores demonstrações de força acontecem quando ninguém vê. E se esta reflexão trouxe clareza para sua mente, permita que ela continue acompanhando sua jornada nos próximos ensinamentos.